Muito obrigada, Sofia Moreira de Sousa, por ter aceitado participar no E se Falássemos da Europa. E vamos falar, a Sofia é representante da Comissão Europeia em Portugal, tem uma enorme responsabilidade, ou seja, tem que promover o debate sobre a Europa em Portugal. E eu gostava de perceber como é que a Sofia sente a atitude dos portugueses relativamente ao debate sobre a Europa. Muito obrigada pelo convite, por esta oportunidade. É, sem dúvida, e como disse muito bem, uma grande responsabilidade, fomentar o debate. É esse o objetivo, o diálogo, e, portanto, ouvir os portugueses, as portuguesas, sobre como pensam, como sentem, como querem a sua Europa. A verdade é que em Portugal a população e as pessoas têm uma tendência bastante europeísta, acreditam na Europa, estão conscientes do progresso e dos desenvolvimentos que o país atingiu por participar neste projeto comum da construção europeia. Portanto, a primeira abordagem é facilitada por esta simpatia e por acreditar no projeto europeu. Por outro lado, há uma visão um pouco incutida nos vários cantos do país que a Europa se traduz por fundos. E muito embora os fundos sejam necessários, sejam importantes, e Portugal tenha sabido sempre utilizar estes fundos da melhor forma possível, tem tido uma boa capacidade de absorção e de investimento destes fundos, a verdade é que os fundos são um meio. Exatamente. Mas os fundos são sempre ligados a prioridades políticas. Lógico, sim, claro. Mas os fundos, no fundo, traduzem-se, é a forma que temos de apoiar os Estados-membros, as localidades, as autoridades locais, as diferentes entidades, a conseguirem alcançar os objetivos a que se propõem, fazendo parte deste projeto de construção europeia. E, portanto, por exemplo, o que nós vivemos agora, com a invasão ilegal e injustificada da Rússia na Ucrânia, veio pôr em evidência e em destaque realmente o que está na base da construção europeia. Um projeto de paz, um projeto de solidariedade, assente em valores muito concretos, em valores universais, mas valores que nós queremos e que temos que os proteger. A democracia, o Estado de Direito, a liberdade, a igualdade, e, portanto, temos orientado a nossa comunicação e o diálogo que temos tido e continuamos a fazer em todos os cantos do país neste sentido. Vamos debater a Europa, o que é que nos une, o que é exatamente este projeto de construção da construção europeia e como é que agora vamos declinar este projeto em ações concretas. Mas a Sofia não faz isso sozinha. Ou seja, tem a sua equipa, evidentemente, mas seguramente tem outros parceiros com quem trabalha ao nível local, ao nível regional, sei lá, ao nível científico. Claramente, aliás, é impossível trabalhar sozinho no projeto europeu. E, portanto, nós na representação somos uma equipa de aproximadamente 20 pessoas e trabalhamos com entidades, portanto, trabalhamos, obviamente, com as autoridades nacionais, com as autoridades locais, com associações comunitárias, com as universidades, trabalhamos muito com as universidades, com a academia, mas trabalhamos também com as escolas profissionais, trabalhamos com redes de centros de informação e se calhar falo já só um bocadinho sobre isso, trabalhamos com projetos individuais, trabalhamos também com as equipas das presidências rotativas do Conselho da União Europeia, por exemplo, obviamente agora a República Checa, mas para o ano teremos a Suécia e a Espanha. E, portanto, trabalhamos com as embaixadas dos Estados-membros aqui presentes em Portugal, mas acima de tudo trabalhamos com todos os atores nacionais e com entidades que têm uma capacidade de serem multiplicadoras. Trabalhamos com as associações de jovens, trabalhamos com influencers, portanto com jovens que na sua área de trabalho ou de expertise conseguem chegar e levar a voz a um grupo muito alargado de pessoas em Portugal, nomeadamente de jovens. Trabalhamos também até com universidades, portanto trabalhamos também com universidades séniores, trabalhamos
com jornalistas, que é muito importante, com jornalistas, com estudantes, alunos de jornalismo, no sentido de dar a conhecer também todos os materiais que temos de informação das políticas europeias, mas mesmo para convocar, digamos assim, ao debate sobre estas políticas, dar a conhecer factos. Depois temos uma rede que nós chamamos os Europe Direct, são 15 entidades. Os centros Europe Direct que existem no país todo são instrumentos importantes porque têm a proximidade das pessoas, continuam a manter uma atividade, mas eu agora vou-lhe pôr a pergunta ao contrário. A Sofia explicou-nos o que é que a representação faz, como é que faz chegar às pessoas as questões europeias, as políticas europeias, dar a conhecer, ouvir as pessoas. E agora vou-lhe colocar um caso concreto. Imagine que eu sou jornalista de um jornal regional, na Covilhã ou numa cidade qualquer do interior, e gostaria de saber se existem programas europeus ou como é que eu posso desenvolver um contacto com um jornal semelhante numa região semelhante de um outro país da União Europeia. O que é que eu teria que fazer? E não me diga só que vou online à procura, mas eu sei que a informação está lá, mas que diligências é que eu posso fazer? Não, é verdade que a informação está online, mas está tão concentrada e dispersa ao mesmo tempo, mas é que bastante às vezes, transparente e clara. Sem dúvida. Mas por isso mesmo é que nós cá estamos, não é? Exato. É para podermos facilitar o acesso a essa informação. Portanto, temos várias formas e o jornalista poderia contactar várias entidades. Para começar, temos um Europe Direct, um centro que cobre essa região e que poderia ser um primeiro ponto de contacto, e muitas vezes o é, porque as pessoas conhecem-se, já sabem, portanto é mais fácil passar ou telefonar e colocar esta questão, que depois, obviamente, canaliza a questão ou terá de imediato a resposta ou contacta-nos para obter esta resposta. Temos também uma entidade que trabalha connosco, que é a Casa Europa, que é, digamos assim, um centro central, ou seja, é uma entidade onde temos 2 pessoas que estão a trabalhar a tempo inteiro, cujo objetivo é responder a questões de todos os cidadãos, organizar também visitas e informação a escolas. E esta Casa Europa tem toda a informação e já tem, digamos assim, o know-how, já sabe como utilizar toda a informação que está disponível online para facultar e para, digamos assim, facilitar de forma muito mais célere a obtenção dessa informação muito concreta. Depois, obviamente, quando existe uma questão que seja mais complexa, nós temos na equipa, e de acordo com os portfólios que temos distribuídos aos diferentes elementos na equipa da representação, colegas que trabalham estas questões mais de próximo. E, portanto, temos uma equipa de comunicação que, neste caso, estaria capaz, se a informação não fosse facilitada ou não digamos assim, de imediato, poderia auxiliar a encontrar exatamente este ponto muito concreto. Mas fala de uma questão que é muito importante, que é promover os contactos e as trocas de informação, mas acima de tudo de experiências, com pessoas que trabalham as mesmas questões, neste caso uma questão profissional de jornalismo, que trabalham as mesmas questões em diferentes países, porque, e precisamente pela gênese da União Europeia, que é este trabalho em conjunto, nós temos uma série de programas que incentivam a esta troca e a esta cooperação. E, portanto, será exatamente este tipo de ações que nós tentamos fomentar e incrementar aqui em Portugal também. O mais conhecido é o programa Erasmus+, que inicialmente era o Erasmus, só para o ensino superior, mas também pela sua referência, pelo seu sucesso, acabou por integrar todos os programas de cooperação na área da educação e passou a chamar-se Erasmus+. Exatamente, e há bocadinho falávamos de parcerias, temos tantos parceiros, e ainda bem que não mencionei, por exemplo, as agências e a agência Erasmus+, como um parceiro importantíssimo nas atividades que temos vindo a fazer. Nós temos vindo a trabalhar muito com a agência e com o Conselho Nacional, portanto com o Grupo Nacional
de Erasmus, na divulgação e na associação destas entidades à comunicação que fazemos de vários projetos da União Europeia. Porque algo, por exemplo, muito interessante, eu própria beneficiei deste programa, do programa Erasmus, que mudou a minha vida e que me levou onde... Eu ainda não tive essa oportunidade, ainda não existia o programa Erasmus. Foi no início, pelo menos aqui em Portugal, não estava assim tão vastamente divulgado, mas tive uma oportunidade única de participar neste programa Erasmus, e algo que me apercebi agora quando cheguei a Portugal no exercício destas funções é que muitas vezes os alunos que fazem e que viajam e têm uma oportunidade de estudar fora ao abrigo deste programa não têm uma consciencialização do que é a União Europeia e de como é que este programa surge. E muitas vezes, quando eu própria pergunto, mas sabem quem é que vocês recebem uma bolsa, têm um acordo da universidade de origem, de forma que os créditos que vão fazer lá fora sejam acreditados no vosso plano curricular. Não é um desperdício de tempo, exatamente, como era inicialmente. No caso de haver propinas a serem pagas, elas não são pagas porque são cobertas precisamente por esta bolsa. Vocês sabem quem é que paga isto e como? E não sabem. Pois. E quando começamos o debate do que é o orçamento da União Europeia, porque quer dizer, quem paga são também os portugueses. Exatamente, exato. Não é? O orçamento da União comunitário, Europeia nós também participamos. O orçamento comunitário é de todos, mas todos contribuem para o orçamento comunitário. Mas que há realmente aqui uma solidariedade, e nomeadamente até para com os jovens, com estas oportunidades de poderem ter uma experiência de estudo e de vivência num país terceiro. Mas quando entramos neste debate, muitas vezes não sabem. Então tem sido muito interessante, tenho tido vários convites das agências Erasmus e da Associação de Erasmus aqui em Portugal para falar sobre a construção europeia e eu repito sempre o artigo 2º e o artigo 3º do tratado, os valores que nos unem, o porquê da existência da União Europeia e depois como traduzimos isto em vários projetos, em várias iniciativas, sendo que, obviamente, o programa Erasmus, nos seus 35 anos e tendo já sido abarcado a mais de 10 milhões de estudantes, é realmente um programa fantástico. Aliás, o ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, atribuiu um doutoramento honoris causa a Manuel Marinho, que foi o comissário europeu responsável pela criação do programa Erasmus. Aliás, eu costumo dizer... porque nós muitas vezes temos a tendência a criticar a referir a falta de mobilização das pessoas para o debate sobre as questões europeias e esquecemos o outro lado, que é a apropriação. Ou seja, nós somos parte da União Europeia. Se nós perguntarmos nenhum estudante Erasmus diz, ai que bom, eu fiz o programa Erasmus porque Portugal é um Estado-membro da União Europeia. Foi por isso que ele fez o programa Erasmus. Mas ele ou ela não têm esta racionalização. É verdade. Eu posso fazer aqui uma analogia. Eu trabalhei durante muitos anos em missões da União Europeia no estrangeiro. E com o Erasmus+... A última, se não estou em erro, em Cabo Verde. Em Cabo Verde. Mas, por exemplo, até mesmo na África do Sul, em que o programa Erasmus tem uma componente Erasmus Mundus. Exatamente, em que permite a alunos de países terceiros de virem estudar para a Europa também com bolsas. E o programa tinha um sucesso enorme na África do Sul. Havia imensos estudantes a concorrerem para estas bolsas Erasmus e, portanto, a fazerem até mesmo pressão para as universidades nacionais sul-africanas celebrarem protocolos com universidades europeias. E havia um interesse sobre a União Europeia que eu fiquei surpreendida de ver que nós aqui já tomamos como garantido, como adquirido. Por um lado é bom, pois? Não é? Por um lado é muito bom, mas acho que temos que pensar como é que neste programa podemos incentivar a num determinado momento, ou no momento da partida, ou no momento da chegada às universidades de acolhimento, de haver um debate, de haver uma conversa com os alunos sobre o que é isto da União Europeia. Porque, obviamente, também é muito importante conhecer o projeto de construção da União Europeia para podermos ter uma crítica construtiva no sentido de apontar aquilo que pode ser feito de forma diferente e tentar em conjunto encontrar soluções. Mas para haver esta crítica é preciso conhecer. Exatamente. Aliás, nós costumamos dizer que os alunos do Erasmus são os principais embaixadores e os melhores embaixadores da União Europeia. E agora vou-lhe colocar outra questão da mesma natureza. Eu sou professora
numa escola secundária do Cadaval. E estou muito empenhada em desenvolver o debate sobre as questões europeias, aproveitar as áreas disciplinares na história ou na geografia para poder desenvolver uma ideia sobre a União Europeia, mas gostava de levar a turma, ou os melhores alunos, ou os alunos que participavam mais, levá-los a Bruxelas ou levá-los a uma outra escola secundária. Portanto, permitir que eles fossem a uma escola secundária, a Praga, ou a Paris, ou a Estónia, a Tallinn, levar uma turma de alunos da escola secundária do Cadaval. O que é que eu podia beneficiar? Do que é que eu podia beneficiar? Há vários projetos, desde já, no próprio programa Erasmus, que se estendem, não é só universidades, não é? Que já se estendem também a escolas de ensino superior. Portanto, há várias oportunidades e neste enquadramento... Superior e secundário. Exatamente, também. Superior e secundário, perdão, era exatamente... E que neste enquadramento é possível fazer parcerias e realizar estas visitas a uma escola, a uma congénere num outro país da União Europeia. Nesse caso, o ideal é falar portanto, nós em todos os ministérios, ou em quase todos os ministérios nacionais, temos pessoas que são os pontos de contacto e que dão informação detalhada sobre cada um dos projetos mais relevantes europeus que Portugal participa e, portanto, seria através ou por aí ou então, nomeadamente, pelas agências e pela agência Erasmus para obter a informação de como, em que altura candidatar, porque obviamente que estas questões levam o seu tempo, é necessário uma série de questões que é necessário resolver, desde já os seguros de viagem, as autorizações para menores poderem viajar, e portanto, mas para celebrar estas parcerias com outras escolas. Depois temos projetos e possibilidade também de organizar estas visitas de duas formas. Uma delas, portanto, se for uma visita a Bruxelas, nós na representação temos um número de visitas muito limitado por ano, mas que nós reservamos precisamente às entidades que nós consideramos que servem como multiplicadores, que levando a Bruxelas, o conhecimento que vão adquirir, a experiência que vão ter, vai servir para depois, voltando nas suas localidades, falarem com os seus pais, com os amigos, com a família, com os colegas da escola, neste caso, sobre essa experiência e incentivar o debate sobre a União Europeia. Há também, mas isso, os colegas do Gabinete de Ligação do Parlamento, em que o Parlamento Europeu, obviamente... Pode convidar... Exatamente. Cada deputado tem direito a fazer 100 convites por ano a Bruxelas. Mas do nosso lado, portanto, da representação, nós tentamos que as visitas que organizamos sejam mais ou com os professores ou com líderes comunitários. Tem uma função mais multiplicadora. Temos trabalhado agora muito também com influencers, com comunidades económicas de uma determinada área. Por exemplo, algo que eu não falei anteriormente, mas que temos como grande ambição é levar o diálogo e a comunicação e o debate das políticas europeias não só a todas as partes do país, e daí o nosso esforço em conduzir atividades descentralizadas. O 9 de maio, por exemplo, as celebrações do 9 de maio, em que fazemos questão de a fazer... Não fazer só em Lisboa. Não fazer só em Lisboa, de todas as iniciativas e sempre que podemos, em termos de debates, de descentralizar. E, portanto, temos esta vontade de atingir um público diversificado, não só a nível geográfico, mas também a nível socioeconómico, e chegarmos a pessoas e a grupos de pessoas que naturalmente não estarão tão empenhadas no debate europeu. Sua iniciativa, exatamente. E, portanto, concentramos também um bocadinho estas visitas. Mas, se a Margarida me permitir, e porque estávamos a falar de estudantes... Claro. Um outro projeto que nós temos que é muito importante, que é o Europa nas Escolas, em que nós estamos a trabalhar com o Ministério da Educação e contamos que o Ministério venha a dar escala a esta ambição na formação de professores do primeiro ciclo, do segundo ciclo, portanto do ensino secundário também, para... primeiro e segundo ciclo do básico terceiro ciclo e secundário. E secundário, exatamente. Para poderem terem as ferramentas necessárias para falarem da construção europeia nas suas aulas. E têm prémios. Sim, portanto, são formações
em que, primeiro, estas formações entram no quadro das formações contínuas que os professores devem fazer na sua vida profissional. Isso é muito importante. E, portanto, participando nestas formações, nós já conseguimos abranger mais de 450 professores e queremos agora dar escala, ou seja, fazer formação de formadores para que possamos chegar ao maior número possível de professores. E que tenham com os kits que recebem de material didático, não só material online como material físico também, para que possam, quando estão a trabalhar com os seus alunos, por exemplo, no ciclo, no primeiro e no segundo ciclo da escola primária e no terceiro ciclo do secundário, quando estamos a falar das aulas do meio ambiente, é impossível falar de meio ambiente sem falar do papel de liderança e da regulamentação da União Europeia nesta matéria. Ou estamos a falar da saúde, é impossível também não falarmos do que é que a União Europeia tem feito e qual foi a resposta, por exemplo, que conseguimos em conjunto dar à Covid-19. Ou seja, de tentar falar na União Europeia, não numa disciplina dedicada claro. À União Europeia, mas que quando estamos a falar das línguas, falarmos da matemática, da fisicoquímica, da história, que haja este ângulo da União Europeia em que as crianças e os alunos, os estudantes, possam ir apreendendo aquilo com que já nasceram e que já tomam como adquirido, mas o que é este projeto de integração europeia. E depois têm prémios, tipo o prémio de tradução e prémios de outra natureza que também a União Europeia desenvolve, a Comissão Europeia desenvolve em todos os Estados-membros e depois há uma seleção nacional e os premiados dos diferentes países encontram-se em Bruxelas. E isso para jornalistas, hoje em dia não sei exatamente os prémios que existem, mas sei que têm existido prémios para jornalistas, jovens tradutores, etc. E de facto é também um processo muito interessante, porque há uma seleção nacional, portanto há um percurso a nível de cada Estado-membro e depois encontram-se todos normalmente em Bruxelas para partilharem o resultado do concurso. Muito obrigada, Sofia, por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa.